DNS é um sistema de nomes de domínio que faz a tradução de endereços IP para nomes. É graças ao DNS que você digita, por exemplo, facebook.com ao invés de um monte de números e pontos. Eu sou o professor José de Assis e vou ensinar passo a passo na prática a montar um servidor DNS baseado no Linux. O DNS é sem dúvida um dos protocolos que garantiram o enorme sucesso da internet. Este protocolo permite que um computador encontre outro computador pelo nome. Nas aulas passadas, nós aprendemos como funciona um servidor web e vimos que todos os arquivos de um site estão hospedados neste servidor. Como exemplo, o site roboticapratica.com.br está hospedado no servidor 191.252.103.10. Se eu abrir aqui o navegador de internet e digitar aqui este IP 191.252.103.10 e pressionar aqui o Enter, ele vai aqui abrir o site da Robótica Prática. Da mesma forma, se eu digitar aqui o IP 157.240.12.35 e pressionar aqui o Enter, ele vai abrir aqui o site do Facebook. Sem o DNS é assim que a gente navegaria na internet. Quando eu digito o nome do domínio, o navegador não sabe qual é o IP do servidor que está hospedado o site correspondente a este nome. Então, neste caso, ele precisa primeiro consultar um servidor DNS para descobrir qual é o IP, para só depois poder acessar o servidor web. Podemos fazer uma analogia do servidor DNS com uma agenda de telefones. Você tem na agenda nomes e telefones dos seus contatos. Quando você quer ligar para um contato, você pesquisa pelo nome e verifica qual é o número de telefone que corresponde a esse nome de contato. O DNS é um banco de dados distribuído que armazena dados sobre IPs e domínios, semelhante à agenda de contatos. Esta estrutura distribuída permite a administração local de dados global, e esses dados podem ser acessados por outros servidores DNS. O DNS funciona em uma arquitetura do tipo cliente-servidor. Do lado cliente, nós temos os resolvers, que são softwares clientes que criam os pedidos de consultas ao servidor DNS. O resolver vem integrado ao sistema operacional e atua como intermediário à consulta de outros programas, como por exemplo o navegador de internet. É o resolver que sabe qual é o servidor DNS preferencial a ser consultado. Para saber qual é o servidor DNS que o resolver vai consultar, aqui no Windows a gente pode abrir o prompt de comando e eu posso digitar aqui o comando nslookup e pressionar aqui o Enter. Neste caso aqui, ele está me dando o IP do meu roteador e quem resolve o DNS preferencial é a minha operadora. Podemos usar aqui o nslookup para descobrir o IP de determinado site. Por exemplo, se eu digitar aqui facebook.com e pressionar o Enter, ele me fala aqui que para o nome de domínio facebook.com, eu tenho aqui o IP 157.240.12.35 ou o IPv6 aqui em cima. Podemos também aqui fazer uma consulta reversa, onde eu informo o IP do servidor e ele me traz o nome do domínio. Por exemplo, se eu digitar aqui 8.8.8.8, se eu pressionar aqui o Enter, ele me fala que o nome de domínio para este IP é Google Public DNS. Se você quiser, você pode trocar a resolução de nomes da sua operadora para um DNS público do Google, por exemplo. Eu vou pressionar aqui Ctrl C, eu vou aqui no painel de controle, rede e internet, aqui em central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador. Eu estou usando aqui este adaptador de rede sem fio. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, propriedades, vou procurar aqui protocolo IP versão 4, IPv4, propriedades, aqui eu estou usando o IP automático e o DNS automático, eu posso aqui mudar para o DNS
8.8.8.8 e usar aqui os DNS públicos do Google. Vou pressionar aqui OK, vou fechar aqui, voltar aqui para o prompt de comando, CLS para limpar a tela aqui no Windows, e mais uma vez vou digitar o comando nslookup, pressionar o Enter. Agora o meu servidor DNS preferencial é o servidor público do Google. Do lado do servidor nós temos os name servers, que são os servidores DNS. O serviço DNS mais usado na internet é o Bind, que significa Berkeley Internet Name Domain, e foi criado por 4 estudantes da Universidade de Berkeley, na década de 80. Nas próximas aulas nós vamos aprender a instalar e configurar o Bind no Linux. Hierarquia de nomes. O banco de dados inteiro é representado como uma árvore invertida com o nó raiz no topo. Percebam que a raiz é representada pelo ponto. Cada nó da árvore tem um rótulo que identifica o nó e uma linha que relaciona ao seu pai. Cada nó é também a raiz de uma subárvore da árvore global. Nesta imagem, nós temos aqui os TLDs, ou Top Level Domain, que são considerados os domínios de mais alto nível e estão logo abaixo do nó raiz. Temos aqui também os CCTLDs, ou Country Code Top Level Domains, que foram criados com o objetivo de identificar os países individualmente. Os nomes seguem uma tabela padronizada com 2 letras. Por exemplo, .br é Brasil, .ar é Argentina, .jp é Japão e assim por diante. Para obtermos o nome do domínio, devemos considerar todos os nomes existentes num segmento da estrutura de DNS global, sempre fazendo a leitura de baixo para cima. Por exemplo, o nó Microsoft é representado pelo nome de domínio microsoft.com. Já o nó Robótica Prática é representado pelo nome de domínio roboticapratica.com.br. Resolução de nomes. Você abre o navegador de internet e digita, por exemplo, roboticapratica.com.br. A partir daí, o navegador, através do resolver, pergunta ao servidor DNS preferencial se ele sabe de algum IP que corresponda a este domínio. O servidor preferencial, primeiro ele vai consultar o seu cache e a sua zona local. A gente vai ver isso nas próximas aulas, onde nós vamos montar um servidor DNS e configurar uma zona local. No caso aqui eu estou usando o servidor preferencial 8.8.8.8 e ele não sabe o IP que corresponde ao nome roboticapratica.com.br. Então ele vai passar a pesquisa a um root server. Root servers são um grupo de 13 servidores responsáveis por delegar autoridade aos TLDs e CCTLDs. Eu vou aqui voltar o slide. A gente tem 13 servidores que são responsáveis aqui pela raiz. Se a gente abrir aqui o navegador de internet e digitar root-servers.org, pressionar aqui o Enter, a gente tem aqui a lista dos 13 servidores e por onde eles estão espalhados. Existem aqui as redundâncias desses 13 servidores. Aqui, ó, the 13 root name servers. Estão espalhados aí pelo mundo. Então, pelas letras aqui, por exemplo, ó, de A até M, que são os 13 servidores, a gente verifica quais são os locais onde você tem a redundância aí desses servidores. Continuando então aqui a resolução de nomes. O root server, ele não sabe quem é roboticapratica.com.br, mas ele sabe quem é BR. E retorna aqui a resposta a essa consulta que o servidor DNS preferencial disparou. O servidor preferencial passa agora a consulta para o servidor de domínio .br, que aqui no Brasil é administrado pelo nick.br. O servidor do domínio .br não sabe
qual é o servidor que está hospedado roboticapratica.com.br, mas ele sabe quem são os servidores DNS que hospedam este domínio. Esta informação é passada para o servidor DNS novamente, e agora ele vai consultar os servidores DNS que sabem o IP da onde está hospedado o domínio roboticapratica.com.br. Eu quero mostrar para vocês como é que o domínio.br sabe onde está hospedado este site Robótica Prática. Eu vou entrar aqui na minha conta do registro.br. Eu tenho aqui registrado este domínio roboticapratica.com.br, e quando eu comprei este domínio e registrei, eu fiz aqui o apontamento dentro do registro BR dos servidores onde eu estou hospedando este site. No caso, eu contratei um serviço de hospedagem da LocalWeb, e aqui eu faço o apontamento deste meu domínio no registro aqui BR para os servidores DNS da LocalWeb. Aqui dentro do painel eu posso alterar, se eu quiser, esses servidores. O servidor preferencial, então, ele entrega esta informação ao cliente, no caso aqui o navegador de internet, e antes de encerrar a pesquisa, ele grava em cache de disco essa informação para uma futura consulta. Cache de DNS. Sempre que você faz uma consulta, tanto o cliente quanto o servidor armazenam em cache o resultado desta pesquisa. Cache é simplesmente um banco de dados que armazena as consultas, e desta forma, se você precisar acessar este mesmo endereço, o cache é capaz de fornecê-lo sem precisar fazer novas pesquisas. O uso do cache é bastante útil para agilizar o processo de resolução de nomes e também economizar dados que trafegam pela internet. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a limpeza de cache tanto no Windows quanto no navegador de internet. Mais uma vez aqui eu vou abrir o prompt de comando do Windows. E para verificar o cache de DNS, eu vou digitar o comando ipconfig /display DNS e pressionar o Enter. A gente tem aqui as entradas de DNS gravadas aqui no sistema. Ok, para limpar o cache aqui do sistema, eu vou digitar o comando ipconfig /flush DNS e pressionar o Enter. Ok, mais uma vez aqui o comando ipconfig /display DNS, Enter. Aqui a mensagem que não tem cache do DNS. Ok, no navegador de internet, a gente vem aqui, por exemplo, no Google Chrome, aqui nos 3 pontinhos, mais ferramentas, limpar dados de navegação. Aqui você pode selecionar desde o início ou um determinado intervalo de tempo aqui pré-definido. Vou deixar aqui todo o período e limpar os dados. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre os registros DNS. Nas próximas aulas nós vamos fazer isso na prática. Vamos lá então. NS Name Server indica o nome dos servidores DNS do domínio. MX ou Mail Exchange indica o nome do servidor de e-mail do domínio. Ele associa o endereço IPv4 ao domínio. 4As associa o endereço IPv6 ao domínio. CNAME ou Canonical Name, ele define um apelido para o nome do servidor. Ao invés, por exemplo, de eu digitar webserver.site.com.br, eu posso digitar www.site.com.br. E PTR é utilizado para registros de nome para a zona reversa do domínio. Por enquanto é só.